Diante dos nossos olhos estão surgindo ilhas que antes não existiam, e nelas, bases militares e pistas de pouso. Bem no meio do Mar do Sul da China, em águas estrangeiras, aparecem plataformas de perfuração. Centenas de navios extraem areia, apagando fronteiras e aprofundando o mapa. O espaço aéreo é invadido por 3 caças chineses que não atacam, apenas intimidam. A guarda costeira recebe um aviso, mesmo quando está em sua própria costa. A espionagem infiltra-se no exército e até o presidente não escapa. Pesquisas são realizadas debaixo d'água, cujo objetivo é estudar o solo, não pela ciência, mas para futuras operações. Novas barcaças, maiores e mais pesadas, já estão sendo construídas na costa da China e não são para uso civil. Essas barcaças conectadas funcionarão como ponte da China a Taiwan. A pé até Taiwan. Um lembrete sutil para quem esquece de agir abaixo do vídeo. Após a rendição japonesa em 1945, Taiwan foi para a China, ficando totalmente sob a República da China. Depois, em 1949, a China perdeu Taiwan, sua zona de influência diminuiu. Desde então, a China tenta recuperar Taiwan a qualquer custo. A separação formal de Taiwan teve início na primeira metade do século XX, quando começou a Guerra Civil Chinesa entre nacionalistas e comunistas. Os comunistas venceram o conflito, assumiram o controle da China continental em 1949 e forçaram os nacionalistas a recuar para Taiwan. Criaram um governo no exílio na ilha e mantiveram reivindicações sobre o continente. Chiang Kai-shek liderou esse governo, chamando-o de República da China, embora antes esse fosse o nome de todo o país. Parte continental e insular. O nome foi escolhido para indicar a intenção de um dia voltar e retomar o poder no continente. Após a Guerra Civil, os comunistas consolidaram o poder e o país virou a República Popular da China. O Partido Comunista da China usa essa história para reivindicar Taiwan, enquanto os taiwaneses a utilizam para afirmar que nunca fizeram parte do Estado chinês moderno. A República Popular da China, fundada em 1949, nunca governou Taiwan. Hoje, a maioria dos taiwaneses se identifica primeiro como taiwanesa, não chinesa. Mas poucos acreditam que a República da China tenha chances contra a República Popular da China. Nem o governo de Taiwan declarou independência total ainda. Esse é um dos poucos passos que provavelmente levariam a uma guerra com Pequim. À noite, a ilha de Jinmen dorme. Ruas silenciosas, janelas fechadas, pessoas em suas camas. Alguns já adormeceram, outros leem sob a luz fraca de um abajur. De repente, soa o alarme. Longo, agudo, assustador. É um alerta de ataque aéreo! Em segundos, flashes surgem no horizonte. O ataque vem do mar, a artilharia dispara. Os clarões e explosões aumentam. Projéteis atingem casas, telhados caem, poeira sobe e paredes pegam fogo. Pessoas correm em pânico para as ruas. Cada um saiu como estava, alguns com crianças nos braços, gritos, choro. Alguns tentam se abrigar nos porões, outros simplesmente fogem. O barulho é terrível. O que está acontecendo? O primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, enviou o exército à região para libertar Taiwan. Isso resultou da tensão crescente entre a República Popular da China e a República da China. Conflitos armados por ilhas estratégicas no Estreito de Taiwan são chamados de crises. A primeira foi de 1954 a 1955 e a segunda em 1958. Nesse período, a República Popular da China bombardeou 2 vezes ilhas da República da China, começando por Jinmen e depois incluindo Mazu e Dacheng. Os Estados Unidos responderam intervindo ativamente ao lado da República da China. Em 1955, a República Popular da China interrompeu o fogo e mudou de direção. Isso teria ocorrido por pressão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas em 1958 os bombardeios continuaram. Assim, a República Popular da China queria protestar contra o apoio dos Estados Unidos da América ao regime da República da China. Cartaz da China Comunista de 1958 com a frase "Devemos libertar Taiwan". Como parte dessa libertação, do final dos anos 1950 até o final dos anos 1970, as tropas chinesas bombardearam periodicamente as ilhas com projéteis de artilharia. Os vestígios daquela época ainda podem ser vistos com os próprios olhos. Desde antigos túneis de abrigo antiaéreo até slogans anticomunistas pendurados nos penhascos da ilha Nangan. Durante o conflito, as ilhas Matsu e Jinmen se transformaram em fortalezas com milhares de soldados e uma grande quantidade de armas. Alguns desses tipos foram usados durante combates anteriores.
Nas praias instalaram barricadas e minas. Nas colinas, artilharia. Nas águas, redes anti-submarino. No solo, bunkers e túneis profundos. Para a próxima guerra, extensos túneis subterrâneos foram construídos na ilha de Mazu. Aqui estavam os maiores túneis militares do mundo, com vias navegáveis que escondiam embarcações de suprimento e barcos de combate. A terceira crise de Taiwan ocorreu entre 1995 e 1996, motivada pelo desejo de reconhecimento internacional da ilha. Ao mesmo tempo, o presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, visitou os Estados Unidos, e essa visita foi considerada uma provocação pela China. A China realizou uma série de testes de mísseis e exercícios militares no Estreito de Taiwan, ou seja, perto do território taiwanês. O Exército de Libertação Popular lançou 6 mísseis balísticos perto de Taiwan em julho e fez exercícios com fogo real no Estreito de Taiwan em agosto. Em outubro, ocorreram grandes exercícios navais e, em novembro, desembarques na ilha de Dongshan. Isso aconteceu antes das eleições legislativas em Taiwan e antes das eleições presidenciais em março de 1996. O Exército de Libertação Popular lançou mísseis balísticos perto dos portos de Taiwan e realizou grandes exercícios de desembarque no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos da América enviaram navios, como porta-aviões e contra-torpedeiros, ao estreito após ações de Pequim. A crise só terminou após o fim dos exercícios militares e a retirada dos grupos de ataque americanos. Apesar de não haver ataques reais, especialistas viram os exercícios como tentativa de intimidar Taiwan. Com o apoio dos Estados Unidos da América durante a crise, Taiwan superava militarmente a República Popular da China. A supremacia naval dos Estados Unidos da América na região era indiscutível. O equilíbrio de forças mudou drasticamente com o crescimento econômico da China e um dos maiores e mais rápidos aumentos militares da história. No entanto, enquanto a República Popular da China evita um conflito militar direto, especialistas chamam isso de guerra na zona cinzenta. Isso é usar táticas não convencionais para enfraquecer o inimigo sem combate aberto. Militares de Taiwan e analistas ocidentais dizem que a guerra na Zona Cinzenta busca esgotar recursos e minar a vontade das forças armadas da ilha. Ela também serve para fazer o mundo se acostumar com as ações da República Popular da China. Muita coisa é feita como parte dessa guerra. Em 2024, o ministro das Relações Exteriores de Taiwan declarou que a China construiu enormes bases militares em 3 ilhas no Mar do Sul da China. Taiwan e China reivindicam a maior parte do Mar do Sul da China como território. No entanto, Taiwan controla apenas uma ilhota entre as disputadas Ilhas Spratly, no fundo da parte sul do mar. Desde 2013, a China faz dragagens e constrói ilhas artificiais nas Spratly, criando 1.300 hectares de novas terras. O Recife Michif, uma das maiores ilhas artificiais da China nas Spratly, tem 560 hectares, suficiente para abrigar 1,5 Central Park. O Recife Subi é outra ilha artificial chinesa com base militar. A cerca de 160 km a sudoeste do Recife Subi está o Recife Fiery Cross. Além disso, a China militarizada transformou ao menos 3 das ilhas que construiu no disputado Mar do Sul da China. A lista de armamentos inclui mísseis antinávio, antiaéreos, equipamentos laser, bloqueadores e caças. Alguns recifes receberam prédios de vários andares, armazéns, hangares, portos, pistas de pouso e radares. A principal função dessas ilhas é expandir o potencial ofensivo da República Popular da China, além do território continental do país. Estamos no Mar do Sul da China. A superfície parece calma, só ondas e céu, mas algo acontece nessa tranquilidade. Vários navios chineses estão lentamente rebocando uma enorme plataforma de perfuração. Todos eles estão se movendo para o sul. Oficialmente, esta não é uma missão militar. A China vai instalar sua primeira plataforma de perfuração em águas profundas, capaz de operar até 3.000 metros. E há apenas um detalhe. O local onde tudo está acontecendo é a zona econômica exclusiva do Vietnã. Em 2014, a China iniciou uma disputa com o Vietnã ao instalar uma plataforma de petróleo próxima às Ilhas Paracel, a 220 km da costa do Vietnã e 150 km da ilha chinesa de Hainan. Essa plataforma, com mais de 100 metros de altura, não é apenas um simples equipamento. Ela foi lançada na água com pompa e chamada de arma estratégica da indústria petrolífera chinesa. A principal função das plataformas de petróleo é a extração de recursos, mas a China também as utiliza para coletar informações de inteligência e obter vantagem estratégica. Isso gerou tensões bilaterais, como distúrbios anti-China no Vietnã e confrontos entre navios chineses e vietnamitas perto da plataforma. Um mês depois, a China anunciou o envio de mais 4 plataformas de petróleo ao Mar do Sul da China.
A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, declarou que elas irão operar na costa das províncias chinesas de Guangdong e Hainan. Ela disse que é uma atividade normal e que não se deve dar muita importância. A China reivindica a maior parte das águas do Mar do Sul da China como seu território histórico original. Quanto mais instalações ele construir, mais difícil será para Taiwan, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei reivindicarem. 1, 2, 3, 4 plataformas de perfuração criarão uma pressão significativa sobre as forças paramilitares dos vizinhos e os serviços de fiscalização da pesca. Em 2016, a China instalou outra plataforma de petróleo em águas disputadas e o Vietnã solicitou sua retirada. O Med China afirmou que a plataforma opera em águas sob controle chinês, cuja posse é indiscutível. Tudo isso indica que a China pretende continuar pressionando seus concorrentes que reivindicam qualquer território disputado. Pequim toma medidas que um rival igual consideraria insignificantes para usar a força, enquanto um rival mais fraco não poderá fazer nada, mesmo que queira. E o momento dessas medidas não foi escolhido por acaso. Isso está diretamente relacionado ao fato de que o potencial marítimo da China está crescendo rapidamente. A guarda costeira de Taiwan está de plantão vigiando o mar, como de costume. De repente, um navio aparece no horizonte. Ele está sozinho, não é muito grande e mantém distância da fronteira. No quartel-general decidem não agir. Só uma embarcação solitária em águas internacionais, nada incomum. No dia seguinte, já são 3 navios. Todos tão lentos e cautelosos quanto o primeiro. Eles não violam a fronteira, não provocam, apenas ficam parados ou se movem quase imperceptivelmente. Mais um dia se passa e surgem dezenas de navios fazendo algo estranho. Mas ainda não está claro o que é. A água ao redor dos navios fica turva, como se alguém tivesse mexido no fundo. O comando envia uma patrulha para mais perto, e então fica claro. São navios de dragagem. Eles estão bombeando a areia do fundo. Após alguns meses, centenas de navios já cercam o local, e o comandante da guarda costeira percebe que enfrenta uma nova guerra. A China usa a areia como principal arma nesta guerra. Navios de dragagem chineses invadiram as ilhas Matsu, levando a guarda costeira de Taiwan a patrulhar 24 horas por dia. Essa tática integra operações militares irregulares na zona cinzenta, visando pressionar Taiwan, limitar a defesa naval e privar os moradores de Matsu de seus meios de subsistência. Desde junho de 2020, dragas chinesas extraem grandes volumes de areia do fundo do oceano nesta área para construções na China. Mas a sobrecarga da guarda costeira não é a única consequência. Os trabalhos de dragagem destroem a economia local, danificam os cabos submarinos de comunicação e assustam os moradores locais e turistas que visitam as ilhas. As autoridades locais também temem que os trabalhos de dragagem estejam destruindo a vida marinha nas proximidades. Taiwan está tentando resistir. Em 2020, expulsou quase 4.000 dragas e navios chineses de transporte de areia de suas águas controladas. Isso é 560% a mais do que os 600 navios chineses expulsos durante todo o ano de 2019. Esta imagem mostra claramente como, ano após ano, aumentava o número de navios que precisavam ser expulsos, mas eles sempre voltam. Esta imagem de satélite foi feita em 25 de outubro de 2020 às 14h50, perto da ilha de Nangan. Aqui foi possível contar 226 navios chineses. O problema é que Matsu fica a 9 km da costa da China no ponto mais próximo. Na ilha, só há 9 navios da guarda costeira, de 10 a 100 toneladas. Isso não basta para repelir um ataque da China, mas Taiwan resiste. Em alguns casos, a guarda costeira usou canhões de água potentes contra embarcações chinesas, tentando afastá-las. Em 2020, Taiwan confiscou 4 barcos chineses e deteve 37 tripulantes. A mídia disse que foi provar do próprio veneno, já que a guarda costeira da China costuma usar canhões de água. No Mar do Sul da China, as embarcações são afastadas por mais motivos além da areia. Em 2020, dragas danificaram 5 vezes os cabos submarinos entre Nangan e Duiguang, outra ilha de Matsu. Isso deixou os moradores das ilhas sem celular e internet. A Chunghwa Telecom gastou 60 milhões de dólares taiwaneses, cerca de 2 milhões de dólares americanos, para consertar os cabos. A empresa contratou um barco de pesca local para patrulhar diariamente e garantir a segurança dos cabos. Isso não adiantou. Em 2023 os incidentes se repetiram, mas já em outro lugar. 14.000 moradores de Matsu usam 2 cabos submarinos de internet para se conectar à ilha principal de Taiwan. Um barco de pesca chinês teria cortado o primeiro cabo a cerca de 50 km da costa. 6 dias depois, um navio de carga cortou o segundo. E em janeiro de 2025, uma empresa de telecomunicações de Taiwan novamente detectou danos em um cabo submarino internacional. Não havia provas diretas apontando para a China, apenas suspeitas.
E a cereja do bolo. Em março de 2025, a China apresentou um dispositivo compacto de águas profundas para cortar cabos. Esse dispositivo é capaz de danificar as linhas submarinas de comunicação e transmissão de energia mais protegidas do mundo. Esse foi o primeiro caso em que algum país declarou oficialmente possuir um equipamento desse tipo, capaz de interromper o funcionamento de redes submarinas críticas. Provavelmente outros países também possuem essas ferramentas, mas ninguém além da China admite isso. 2020 foi um ano difícil para a relação entre China e Taiwan. A Guerra de Areia e os cabos cortados viraram só parte da campanha da Zona Cinzenta. O Exército de Libertação Popular da China fez incursões ameaçadoras na ilha com aviões de combate de setembro a dezembro de 2020. Aviões militares chineses fizeram mais de 100 dessas missões quase diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. No espaço aéreo de Taiwan foram vistos os caças e bombardeiros chineses mais poderosos. Taiwan respondia enviando seus próprios aviões, o que sobrecarregava sua força aérea. Em um ano, a Força Aérea fez 2.972 voos de combate contra aviões chineses. Isso custou 25,5 bilhões de dólares taiwaneses ou 903 milhões de dólares americanos. De janeiro ao início de outubro, foram 4.132 missões e as incursões da Força Aérea Chinesa aumentam continuamente. Em 2021 foram 953 incidentes. Em 2024 já são 3.070. Este é o navio de pesquisa chinês Jiangyang 6. Ele pode parecer inofensivo, apenas explorando o fundo do mar em nome da ciência. Há 3 anos, esses navios atuavam perto da China, mas o Jiangyang 6 está em missão secreta. Em 2024, mais navios começaram a entrar no oeste do Oceano Pacífico, incluindo áreas de interesse militar chinês. Os dados dos navios podem ser úteis em conflitos com Taiwan ou Estados Unidos da América. A China vê as águas profundas do fundo do mar como espaço estratégico. Navios seguem linhas paralelas ou uma grade densa. Especialistas afirmam que os padrões precisos de movimento mostram uma coleta metódica de informações do fundo do mar. O navio Shenyang 6, com sonar e equipamentos para coleta em águas profundas, e outros 5 navios chineses fizeram 25 passagens paralelas na costa leste de Taiwan. Em fevereiro do ano passado, o navio chinês da Yanghao percorreu a costa leste de Taiwan, traçando linhas paralelas em 5 dias. Navios se aproximaram da fronteira marítima de Taiwan sem cruzá-la, impedindo o governo taiwanês de protestar. Shenyang 6 também escaneou o fundo do mar a leste e oeste de Guam, território dos Estados Unidos da América, com forças militares americanas. A área coberta ultrapassou o território do Reino Unido. O benefício militar potencial dessas pesquisas é bastante óbvio. Já em 2010, pesquisadores militares chineses escreveram que entender as correntes ajudaria a China a se camuflar melhor e atacar os inimigos. Os dados também ajudam a avaliar se o local é adequado para esconder um submarino. Por isso, o comportamento dos navios chineses preocupa especialistas estrangeiros. Foram registrados vários casos de spoofing, ou seja, fornecimento de informações de identificação falsas ou o escurecimento, desligamento dos sinais do sistema de identificação automática por longos períodos. Frequentemente, essas ações ocorrem nas proximidades de instalações militares. Comportamentos semelhantes por parte dos navios chineses são observados em todo o mundo, mas isso já é tema para um outro vídeo. Em abril de 2025, aviões de reconhecimento e drones chineses sobrevoaram o mar das Filipinas e a costa de Taiwan. Foram registrados vários incidentes consecutivos. Os drones alarmaram não só Taiwan, mas também o Japão, que colocou caças no ar em estado de alerta. Esse não foi o primeiro incidente. Em 2024, a República Popular da China enviou aeronaves que sobrevoaram Taiwan para demonstrar força e alertar o Japão, aliado dos Estados Unidos da América. No total, foram contados 30 aviões militares chineses, incluindo 2 drones. Eles sobrevoaram a ilha durante 24 horas. Mas isso não é tudo. Nos últimos anos, Taiwan tem registrado um aumento significativo no número de pessoas acusadas de espionagem a favor da China. Em 2021, eram 16 pessoas. Em 2024, já são 64. Dos 64 acusados, 15 eram veteranos das Forças Armadas e 28 eram militares em serviço ativo. A espionagem chinesa mirou unidades militares, órgãos do governo e associações locais. Agentes chineses teriam buscado contato com criminosos e templos locais e criado bancos clandestinos para recrutar simpatizantes da China. Alguns supostos espiões deveriam hastear a bandeira da China em caso de invasão, enquanto outros coletariam informações para criar uma equipe de atiradores de elite.
Soldados taiwaneses que protegiam o presidente espionavam para a China. Na primavera, 4 soldados foram presos por vender informações secretas e fotos a agentes chineses. Eles recebiam entre 260 e 660 mil dólares taiwaneses ou de 8 a 20 mil dólares americanos. O valor mudava conforme o nível de confidencialidade das informações. A posição insular de Taiwan lhe proporciona uma proteção natural contra o desembarque de forças inimigas. Para a China, o trecho mais arriscado de uma invasão é cruzar o estreito de 160 quilômetros. A Marinha da China não possui navios de desembarque suficientes para transportar nem mesmo uma parte das tropas necessárias. Assim, espera-se o uso de navios civis, como balsas de passageiros e barcos de pesca, nessa operação. A melhor opção para a China transferir tropas e suprimentos para a ilha seria capturar um porto. Isso significa que os taiwaneses talvez tenham que tomar medidas radicais e destruir seus próprios portos. Isso impediria o desembarque do inimigo. Algo assim já aconteceu na história. Os alemães destruíram o porto de Cherbourg ao recuar, impedindo o seu uso pelos aliados. Cherbourg era um dos maiores portos da época, mas ele não se compara em nada ao porto de Kaohsiung, em Taiwan. Kaohsiung está entre os 15 maiores portos do mundo e movimenta mais cargas por ano que o porto de Los Angeles. Destruí-lo não é muito difícil, mas é incrivelmente caro. A China sabe muito bem que Taiwan vai defender desesperadamente seus portos. Para facilitar, Pequim decidiu reduzir o estreito. Em 2025, a China começou a realizar manobras incomuns com 3 barcaças especiais em sua costa sul. Os navios se uniram, formando uma ponte do mar à praia. Imagens de satélite revelaram barcaças treinando com navios de carga civis chineses e balsas, capazes de levar veículos e pessoas para o cais. Essas manobras serviram como mais um aviso para Taiwan. O equipamento funcionava ao mesmo tempo como uma ponte e um porto, sendo, na prática, parte de uma rota terrestre direta até Taiwan. Especialistas acreditam que, ao conquistar supremacia aérea e marítima, a China poderá atracar navios militares e descarregá-los nas barcaças. Isso permitirá que equipamentos militares pesados desembarquem sem tocar na água. Para Taiwan, essa é uma previsão assustadora e realista. Em janeiro de 2025, soube-se que a China constrói ao menos 5 dessas barcaças especiais, aparentemente voltadas para operações de desembarque. As barcaças estão equipadas com pontes veiculares incomumente longas, que se estendem a partir da parte dianteira. Basicamente, é uma estrada móvel que pode se estender sobre a água, praia e solo firme. Essa configuração torna as barcaças adequadas para o desembarque de tropas. Não importa o que Taiwan faça com seus portos, essas barcaças não precisarão deles. Elas permitirão à República Popular da China descarregar muitos tanques diretamente nas estradas de Taiwan. Atrás há uma plataforma aberta para atracar e descarregar navios, além de permitir a conexão de várias barcaças. A China está criando uma ponte aquática, como analistas independentes chamaram, permitindo que tropas atravessem a pé para Taiwan. Como Taiwan responderá? Veremos. Deixe seu like e até a próxima.